amigos, estamos de volta. Vimos a questão do DNA, vimos a questão da síntese proteica, né? Noções. Vimos a noção do código genético. Sabemos agora que o cromossomo é uma sequência linear de genes. Esses genes nada mais são do que sequências de códons. Eu botei 50 aqui só por numerar, dá um número qualquer. Tá? Poderia ser 30, 20. O que importa é que uma sequência de códons vai codificar uma proteína com igual número de aminoácidos. Então, 30 códons, 30 aminoácidos. Muito bem. Eu quero lembrar a vocês o seguinte, que nas espécies como a nossa, que tem sexos separados, né, nós temos uma divisão nos nossos cromossomos. Os nossos cromossomos existem aos pares nas nossas células. Então, os nossos cromossomos, eles existem aos pares. Todo mundo sabe, com certeza, né, que nós temos em cada núcleo de cada célula nossa 46 cromossomos. Obviamente, excetuando os espermatozoides e os óvulos, que vão ter só metade desse valor. Mas nós temos 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos são divididos em 23 pares. Então, eu vou fazer o seguinte, vou trabalhar na genética humana, para a gente poder entender e aplicar isso com pequeníssimas exceções, pouquíssimas exceções, na genética de um modo geral. Então, os nossos cromossomos são 46 divididos em 23 pares. Lembro vocês que cada espécie é caracterizada por possuir um número de cromossomos definido. Então, os chimpanzés têm 44, algumas moscas têm 6, o milho tem 4, não sei quem tem 8, não sei quem tem 56, não sei quem tem 72. Nós temos 46. Esses 23 pares são divididos da seguinte forma. 22 pares são autossômicos e um par é o sexual. Amigos, o que são pares autossômicos? Eu já sei que um cromossomo é uma sequência linear de genes. Eu sei que os genes determinam proteínas que serão características do indivíduo. O que são esses pares autossômicos? São pares em que um cromossomo tem a mesma sequência de genes que o outro cromossomo, que o par dele. Vamos devagar. Então, eu vou dividir o cariótipo humano, né? Vou dividir a distribuição de cromossomos humanos em 23 pares. Então, a gente tem o par número 1, par número 2, par número 3, par número 4, até o 23. Entendam uma coisa, quem é o par número 1? O par número 1 são dois cromossomos que têm as mesmas sequências de genes. As mesmas sequências, nas mesmas posições, codificando as mesmas proteínas. Então, amigos, para este cromossomo aqui, do par número 2, um exemplo, eu tenho um igual. Se aqui eu tenho um gene que determina uma proteína, que eu vou chamar agora de fator RH, eu vou chamar esse gene de gene D. Né? Porque para o ensino médio, os genes são letrinhas do alfabeto. Na genética, né? Na genética molecular, na genética médica, na genética... Né? Fora do ensino médio, na verdade, não dá para fazer assim, porque são muitos genes para poucas letras, então os genes são alfanuméricos. Mas no ensino médio a gente chama de letrinha, né? Gene D, A, B, C. Então, se nessa posição eu tenho um gene D que determina o fator RH, no igual a ele, no par dele, eu vou ter o mesmo gene. Significa dizer que eu preciso de dois genes para
para que aquela característica se manifeste. Vamos começar a pensar nisso. Vamos começar a pensar nisso. Que lá na síntese de proteína, quando o meu colega professor explica a síntese de proteína para o aluno, ele vai lá, mostra que o cromossomo é aberto no trecho, né? Ocorre a transcrição para o RNA mensageiro, aí o RNA mensageiro vai para os ribossomos, aí vem o RNA transportador, trazendo os aminoácidos, etc. Só que a gente, como é muita informação, eu entendo isso, milito nisso há muitos anos, é muita informação, a gente só esquece às vezes de explicar para o aluno o seguinte: ó, gente, está acontecendo 2 vezes. Porque todo cromossomo tem um igual dentro daquele núcleo. Então, se eu abro para transcrever esse, eu abro para transcrever esse. Essa transcrição é igual. Ela acontece nos 2 cromossomos, nos 2 genes. Por isso, esses cromossomos são chamados de cromossomos homólogos, de iguais, e esses genes são chamados de genes alelos. São chamados de genes alelos porque estão nas mesmas posições, determinando as mesmas características dos cromossomos homólogos. Então, são cromossomos autossômicos. São pares de cromossomos homólogos cujos genes determinam todas as características, menos o sexo da espécie. Então, vamos definir? Vamos definir. São pares de cromossomos homólogos cujos genes determinam todas as características, menos o sexo. Cujos genes determinam todas as características, menos o sexo. Quem vai determinar o sexo naquela espécie? O par sexual. Que na nossa espécie, né, nos mamíferos, aliás, esse par sexual é feito de 2 cromossomos que nós chamamos de cromossomo X e cromossomo Y. Não vai confundir X e Y com gene. X e Y são cromossomos. Então nós sabemos que as mulheres, por exemplo, elas têm 2 cromossomos X. E os homens, um cromossomo X e um cromossomo Y. Então, amigos, olha que dica interessante. A mulher, ela tem 23 pares e todos eles são homólogos. O homem tem 23 pares, sendo 22 homólogos, e o par sexual, como o homem é XY, o X é diferente do Y. Ele é totalmente diferente? Não, mas ele é diferente. Então eles não são considerados homólogos. Eles não têm as mesmas sequências de genes, nas mesmas posições, codificando as mesmas proteínas. Então, nós temos 22 autossomos que são homólogos, sempre, todo mundo vai ter, e temos um par que é chamado de heterólogo, que é o XY. Já as mulheres, todas elas são homólogas. Perfeito? Então, os genes alelos são genes que codificam as mesmas proteínas, que estão localizados nas mesmas posições em cromossomos homólogos. Então se liga, eu preciso sempre de 2 genes para que aquela característica se manifeste. Porque se o gene é responsável pela manifestação de uma característica, se o gene é responsável, é uma sequência de códigos, que é responsável pela síntese de uma proteína, que vai ser uma característica do organismo, eu preciso de um gene de cada lado. Inclusive, quem já estudou meiose sabe que os cromossomos de cada par vêm de um lado materno e o outro do outro lado paterno. Materno, paterno. Então eu preciso do gene que vem da mamãe, eu preciso do gene que vem do papai.
Ou seja, eu preciso do cromossomo que vem da mamãe e do cromossomo que vem do papai para formar aquele par. Então, dos nossos 23 pares, os 23 pares, um de cada par veio no espermatozoide, um de cada par veio no óvulo. Quando esses 23 se juntam aos seus 23 autossômicos e sexuais, você vai ter a construção a partir daí de um novo organismo. Inicia-se as sínteses das proteínas que vão construir esse novo organismo. Perfeito? E aí, minha gente, eu já começo a entender um pouco de evolução. Por quê? Porque se eu tiver uma modificação na sequência de códons, qualquer modificação para mais, para menos, troca, inversão, eu posso ter um resultado proteico diferente. Posso ter uma característica modificada. O nome disso é mutação. Então, se houver uma mutação no DNA, pode ser que aconteça uma mutação no gene, pode ser que aconteça uma mutação na proteína, pode ser que aconteça uma mutação na característica. Então a gente vai calcar todo o processo evolutivo exatamente nessas mutações, nessas modificações. Então evoluir nem sempre é melhorar. Evoluir, muitas das vezes, é só se tornar diferente. Para se tornar diferente, basta que eu tenha uma modificação ali. Perfeito? Então a gente já volta já.